Bom dia, queridos irmãos. Bom dia. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Que alegria podemos estar aqui com vida. Quantas pessoas durante esta semana partiram para a eternidade, e aprove a Deus nos dar vida, manter a nossa existência. São favores de Deus, são bênçãos de Deus, e nós queremos agradecê-lo por isso. Então, às 9h30, estamos aqui nesta manhã de domingo para juntos prestarmos ao nosso Deus o culto que Ele merece, que o agrada. Você aí de sua casa, eu aqui dentro do nosso templo, onde nos reunimos para cultuarmos a Deus. Nesses meses temos sido impedidos por causa desta pandemia, mas pedimos a Deus que em breve possamos retornar a este lugar separado para o culto, para o ajuntamento, para a congregação dos crentes, né? Onde nos congregamos para cultuarmos a Deus. Vamos orar nesse instante, meus queridos irmãos. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pelo teu amor e bondade. Queremos louvar o teu nome, que é sobre todo nome. Queremos, ó Deus, reverenciar-te, porque tu és santo, porque tu és o Senhor dos senhores. Te agradecemos pela vida que nos dás, pela semana que se findou, por este primeiro dia da semana que o Senhor nos concede para estarmos aqui com os nossos irmãos, para que juntos prestemos este culto que seja ele agradável e aceito por ti. Abençoe o teu povo em suas casas, as famílias de tua igreja em seus lares, e também tantos outros irmãos que estarão nos assistindo, nos acompanhando, que não são da nossa igreja, mas fazem parte da mesma família espiritual. Aonde quer que estejam, Pai, que todos eles sejam contemplados por ti, sejam abençoados por ti. Abençoa-nos durante este dia. Receba, Senhor, o culto à noite também, que haveremos de fazer, que o Senhor nos oriente para que façamos todas as coisas, Pai, segundo a tua vontade, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos cantar o hino 327. Vamos cantar 2 agora e 2 no final, né? 327. Quanto tempo faz nós não cantamos esse hino, né? O piloto. 327. O cantor cristão. Guia Cristo minha nau sobre o revoltoso mar, tão enfurecido e má, quer fazê-la naufragar,
Vem Jesus, ó vem guiar minha nau, vem pilotar, como sabe serenar. Boa mãe, o filho seu, vem acalma-se o mar, que se eleva até ao céu. Vem Jesus, só vem guiar minha nau, vem pilotar. Se no porto quando entrar, mas o mar se enfurecer, que me possa deleitar em ouvir Jesus dizer: entra pobre viajou no descanso do Senhor. Ele é o nosso piloto, é o nosso timoneiro. Sabe o papel do timoneiro? Quem é o timoneiro? É aquele que está no comando da embarcação, no comando do navio. Os irmãos já viram aqueles grandes transatlânticos, grandes navios. Irmãos, tem ali alguém no comando daquele navio. E tem um programa chamado pesca da morte ou pesca perigosa. É um grupo de homens que vão pescar caranguejos gigantes em alto mar. E eles enfrentam ondas gigantescas, e aquele navio, ele é preparado para a água invadir e não naufragá-lo. E aqueles marinheiros, eles sofrem grandes impactos com o bater das ondas naquele navio. Mas o segredo está no timoneiro, no piloto, no comandante daquele navio. Se ele não souber contornar ou orientar e colocar o navio, não é, na direção certa, ele pode virar o casco para cima. Então, irmãos, nós estamos navegando no mar agitado, né? Esse mundo é figurativamente um grande oceano tenebroso, caudaloso, revoltoso, de ondas gigantes. E nós estamos nesse barco, né, navegando por esse oceano, mas nós temos o nosso timoneiro, nós temos o nosso comandante, que é Jesus. E esse hino fala exatamente, né? Nós haveremos de chegar no final da navegação, da viagem, e vamos desfrutar o descanso do Senhor. Vamos ainda cantar o hino 399. 399. Cantarei de Cristo, 399. Cantarei de Jesus Cristo, que sofreu para me salvar. Ele sobre a cruz foi morto para a pena me livrar. Cantarei de Jesus Cristo, com amor me resgatou. Ele sobre a cruz foi morto
Exaltarei de Jesus Cristo, sua graça exaltarei. Encontrou-me muito aflito e descanso nele achei. Cantarei de Jesus Cristo, com amor me resgatou. Ele sobre a cruz foi morto, meus pecados apagou. Cantarei de sua graça, de rebelde me encontrou, com amor e piedade, ele me regenerou. Cantarei de Jesus Cristo, com amor me resgatou. Ele sobre a cruz foi morto, meus pecados apagou. Cantarei de sua graça, ele rebelde me encontrou, com amor e piedade, ele me regenerou. Cantarei de Jesus Cristo, com amor me resgatou. Ele sobre a cruz foi morto, meus pecados apagou. Cantarei no céu a Cristo, pedirei seu grande amor. Humilhou-se pra salvar-me, louvarei com zelo e ardor. Cantarei de Jesus Cristo, com amor me resgatou. Ele sobre a cruz foi morto, meus pecados apagou. Muito bem. Os irmãos se lembram que no domingo passado nós começamos aqui um estudo em forma de perguntas. E são perguntas que as pessoas geralmente fazem, tanto membros da igreja como não membros. E essas perguntas, elas são fruto de curiosidades, ou mesmo de falta de conhecimento. E é importante que as pessoas perguntem. É claro que algumas perguntas, elas são fruto de
curiosidades e também de malícia. Né? Depende da atitude de quem está fazendo a pergunta. Ou ela está sendo feita, o inquiridor, quem está fazendo a pergunta, está fazendo ou para adquirir conhecimento, esclarecimento, ou para poder então questionar ou criar uma celeuma em cima daquele assunto, né? Em cima daquele assunto. Às vezes a pessoa até já sabe a resposta da pergunta, porém essa pessoa faz a formula para poder então criar uma celeuma, né? Um ambiente de conflito e de altercação. Mas esperamos que não seja o caso aqui, né? Mas são perguntas que eu formulei, que eu criei como consequência de muitos que já me procuraram, né, para saber ou para adquirir algum conhecimento. No domingo passado nós respondemos a pergunta: qual o testamento mais importante para a pessoa estudar? Se o Velho ou o Novo Testamento. Então nós explicamos que toda a palavra de Deus, ela é revelada, ela é inspirada. É claro que o Velho Testamento apontava para o futuro, né? Ela apontava para a pessoa de Jesus Cristo, mas o Velho Testamento também foi inspirado, foram homens inspirados por Deus para escrevê-lo, né? Não existe um testamento mais revelado, né, mais importante do que o outro. Os crentes do Velho Testamento foram tão bem-aventurados quanto os crentes do Novo Testamento. A segunda pergunta que muitas pessoas fazem: o que eu devo fazer quando perceber que a minha fé está acabando? Então nós mostramos, à luz da palavra de Deus, que o autor e consumador da nossa fé é Jesus. Então ele é a fonte geradora de fé no coração do crente. Quando você perceber que a sua fé está diminuindo, acabando, busque aquele que é o autor da fé. E por que ele também é o consumador? Porque um dia nós não vamos precisar de fé, né? Quando chegarmos no céu, quando a cortina se abrir, né, e nós então vemos cumpridas todas as promessas e profecias, ali nós não vamos necessitar mais de fé. A terceira pergunta que nós respondemos também foi: qual a melhor posição para orar? De pé, sentado ou deitado, de olhos abertos ou fechados? Então, nós respondemos à luz da palavra de Deus que depende das circunstâncias e também das atitudes. Se uma pessoa, se um crente, gasta toda a sua vida orando só sentado, alguma coisa está errada, só deitado também alguma coisa está errada. Depende das atitudes e também das circunstâncias. Há momentos em que você não pode fechar os olhos e você pode orar de olhos abertos. Há situações em que você não pode orar de pé, você ora sentado ou mesmo deitado, né? Nós aqui até falamos mostramos a experiência de Jonas, quando ele fez aquela oração. Ele estava no ventre do peixe. De que forma? Todo incomodado. Não existe lugar mais impróprio, mais incômodo do que as entranhas de um peixe, né? Daniel, quando ele orou, ele estava lá na cova dos leões, os companheiros dele, Mesaque, Sadraque, Abdenego,
eles estavam dentro da fornalha. Enfim, nós precisamos ter atitudes corretas em relação às nossas orações. Porque nós geralmente fechamos os olhos para orar, porque para não nos distrairmos com o que está acontecendo ao nosso redor. Nós somos muito tendentes a nossa mente vagar, a nossa mente viajar, não é? E os olhos podem contribuir para isso. Então, para evitarmos as distrações, nós então fechamos os olhos para nos concentrarmos somente em Deus. A outra pergunta, a quarta pergunta: o que devo fazer quando leio a Bíblia e não sinto Deus falando comigo? Orar envolve toda a nossa personalidade. Então, é uma questão de fé, não é de sentimentos, é de fé. Talvez você fez uma oração correta, Deus ouviu, aceitou aquela oração e você termina se sentindo vazio, quando na verdade é um problema emocional, um problema seu, não é? Então a gente tem que corrigir isso e aceitar as coisas pela fé. A quinta pergunta, onde nós paramos, né, e comentamos, foi: o que devo fazer para melhorar a minha comunhão com os meus irmãos em Cristo? Isso é muito importante. Se você sente que você vive meio arredio, meio afastado da comunhão com os irmãos, então você deve tomar a decisão de se aproximar, de se congregar, de se arrebanhar, de se juntar com os seus irmãos em Cristo, os seus irmãos na fé, né? E é uma decisão, uma escolha sua. Ninguém tem culpa de você estar afastado, isolado. Você tem que tomar essa decisão e fazer como o filho pródigo, voltar à casa paterna. Hoje, a sexta pergunta, que já ouvi muitas pessoas fazerem: o que devo fazer quando percebo que um irmão ou irmã evita falar comigo, sendo que eu não me lembro de nada que tenha feito contra ele ou contra ela? Às vezes é só uma impressão sua, não é? Não é que aquele irmão ou aquela irmã esteja evitando falar com você, né? Pode ser uma impressão sua. Já aconteceram muitos casos assim, de irmãos, até comigo mesmo, de irmãos que já me procuraram, ou eu já procurei outros irmãos para saber. Esses irmãos vieram me: pastor, eu estou notando o senhor assim meio estranho, meio esquisito, tentando evitar falar comigo. E era só uma impressão, irmãos, né? Era só uma impressão. Na verdade, a gente não pode evitar falar com o irmão, mesmo que ele esteja errado, mesmo que ele esteja em pecado. Nós temos que amar a todos e nos aproximarmos de todos. Olha o que Jesus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 23. Mateus 5, 23. Olha o conselho de Jesus aqui: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha, não é você que tem o problema, que tem alguma coisa contra o irmão, mas se você lembra, você percebe, pode ser uma impressão, mas você vê um irmão meio esquisito, meio arredio, meio estranho com você, é isso que Jesus está dizendo. É você quem deve procurar esse irmão. É uma atitude bíblica e correta, não é? Você deve procurar. Verso 24: deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro
reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, entregue a tua oferta. Entra em acordo, verso 25, com o teu adversário. Se a coisa chegar a esse ponto de você sentir que aquele irmão, aquela pessoa agora não é mais um amigo, é um adversário. Enquanto estás com ele a caminho, acerte, reconcilie com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e etc. Então, a atitude correta é você procurar, nunca esperar. Eu já ouvi pessoas dizer: pastor, eu já esperei fulano de tal vir se retratar comigo, vir me pedir perdão, e ele nunca veio. A Bíblia diz que não é assim. É você quem deve tomar a iniciativa de ir ao encontro daquela pessoa e perguntar para ela: o que é que está acontecendo? O que foi que eu fiz contra você e que eu não estou me lembrando? Eu não estou sabendo. Eu gostaria de ouvir de sua boca o motivo de você ter se afastado de mim, ter se distanciado de mim. Essa é a atitude correta. E aí, Deus vai usar você para quebrar aquele gelo, aquela diferença, resolver aquele problema, para que a comunhão de vocês volte a ser reatada, volte a ser como antes. Vamos para a sétima pergunta, em número de 12, nós estamos na sétima. Se eu tenho dúvida se eu estou salvo ou não, é porque não sou? Olha bem, se eu tenho dúvidas em relação à minha salvação, é porque eu não sou salvo? Aí, irmãos, depende. Às vezes, ocorre uma crise emocional ou uma doença que pode levar o crente a duvidar. Por exemplo, a depressão, que não é uma doença diabólica. Por favor, tire isso. Se alguém repreende o diabo da sua vida porque você está com depressão, não aceite essa oração. É uma oração falsa e antiteológica, antibíblica. Não é? Eu vou contar uma experiência do meu pastor, que foi um homem de Deus, uma igreja de cerca de 1000 membros, a minha igreja mãe. E aquele pastor, meu pastor, entrou em uma depressão profunda, a ponto de duvidar até da própria salvação dele. Ele chorava com medo de ir para o inferno. No entanto, um homem que pregou sobre o céu durante toda a sua vida, durante todo o interregno do seu ministério, um homem que ajudou centenas de pessoas, que foi um mentor espiritual, inclusive meu, né, durante tantos anos. Um homem de uma experiência ministerial tremenda, no entanto, caiu, chegou a esse ponto de duvidar até da sua salvação. Fez o tratamento, ficou curado, voltou a ser aquele homem de antes, aquele obreiro, né, aprovado por Deus. Então, essa dúvida, ela pode existir como fruto de uma fraqueza, não é, física, emocional do crente. Agora, se isso prevalecer, permanecer e durar por toda a vida, então
a necessidade de você buscar uma ajuda, de um conselheiro, de um mentor, de um orientador, de uma pessoa idônea, de um pastor, para lhe ajudar, para ver se de fato essa dúvida que nunca sai da sua mente, ela é de fato, ela está ocorrendo porque você não é convertido, está na igreja, mas não é salvo, ou se ela é fruto de um problema emocional, não é? Um problema emocional. Então, vamos ler na palavra de Deus, Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Como é bom, né? Como estamos aprendendo nesta manhã tantas coisas importantes. Convide outros aí que estão, né, não estão assistindo para estarem com você ao seu lado. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha bem. Porque, desculpe, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O incrédulo, o descrente, o ímpio não invoca o nome do Senhor, porque ele não é salvo. Tá? Por que o cachorro, tem um faro refinado, não é? Tem um faro refinado. Ele sempre vai, quando ele sente o cheiro de alguma coisa, ele sempre vai em direção daquilo. Ele poderia dizer, não, eu estou sentindo o cheiro daquilo ali, mas eu vou, talvez eu esteja enganado. Não, ele nunca falha. O faro do cão nunca falha, pode ter certeza. Ele sempre vai em direção daquilo que está atraindo o seu faro. Irmãos, a mesma coisa, o convertido, o salvo, ele nunca vai para a direção errada. Eu estou em dúvida em relação a Deus, será que é Deus ou o diabo? Não, é Deus. Ele sempre vai em busca daquilo que o seu coração anseia, seu coração pede e deseja. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14, do capítulo 10 de Romanos. Como, porém, verso 14 do capítulo 10, como, porém, invocarão aquele que não creram? Claro, não vai invocar algo que você não crê. Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Então, irmãos, nós invocamos aquele a quem nós cremos, aquele a quem nós cremos. Deixa eu corrigir aqui, ver qual é o lembrete que está aparecendo aqui. Como tem acontecido em algumas lives, às vezes o celular ele apaga de repente. Apareceu ali um lembrete sobre a memória do celular. Se de repente apagar, aí os irmãos já ficam sabendo que eu vou ter que fazer alguns ajustes e a gente voltaria só à noite, né? Mas enquanto, vamos pedir a Deus que isso não aconteça, vamos esperar que cheguemos até o final.
Vamos então para Tiago capítulo 1, verso 16. Tiago 1, 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis, pois, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Agora, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra, não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto, e natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando-se, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Versículo 25 diz assim: pois aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que fizer ou no que realizar. Então, irmãos, aquele que é verdadeiramente salvo, não é? Não existe meio salvo ou meio perdido. Não existe meio convertido ou meio arrependido. Ou a pessoa é verdadeiramente convertida ou não é. Ou ela se arrependeu verdadeiramente ou não se arrependeu. Não existe meio crente, assim como não existe meio incrédulo. Ou é ou não é. Ou somos ou não somos. Então, cuidado. O diabo pode até querer confundir a sua mente com isso. Essa dúvida, eu vou voltar, eu vou repetir. Ou ela é fruto de um problema físico, ou pode ser que você ainda não é convertido e precisa de uma orientação, de uma ajuda, para que você então venha a tomar conhecimento de fato da doutrina do Evangelho, da doutrina da eleição, não é? Da doutrina da salvação. Muito bem, vamos para a 8ª pergunta. E nós vamos parar por aqui, depois continuaremos no próximo domingo. Quem morreu sem Cristo terá uma segunda chance de se salvar? Eu vou repetir. Quem morreu sem Cristo terá uma segunda chance de se salvar? A resposta é bíblica, não é minha, e a resposta é não. Não, não e não. É claro que existem algumas doutrinas que ensinam arredias, não é? Fora da Bíblia, fora da teologia cristã, que ensinam que pode, sim. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala que morrendo acabam-se
todas as chances, todas as oportunidades de alguém se salvar. Lucas 16. Não existe chance para a pessoa se salvar depois da morte. Lucas 16, versículos 19 a 26. O rico e o mendigo. Essa história aqui mostra exatamente, confirma, não é? Reitera, corrobora, afirma que não há chance de salvação depois da morte. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente com tudo que tinha: riqueza, dinheiro, fama, poder, mulheres, não é? Amigos. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele rico. E Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o rico, o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, que tipifica o céu. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha bem, e no inferno, estando em tormentos, né? No inferno, no grego é Hades, não é Geena, no grego é Hades, mas Geena fala da habitação dos mortos no mundo interior. Então, o rico morreu e foi para o Hades, mas Lázaro foi para o seio de Abraão. E então, clamando o rico, lá do Hades, lá do inferno, ele clamou dizendo: Pai Abraão, que aqui tipifica o próprio Deus, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá, para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o rico: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. Olha, eu queria que isso, acontecesse, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm lá as testemunhas, Moisés, os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés que está lá, os profetas, os vivos, tampouco mortos. Então, irmãos, amigos, não há uma segunda chance depois da morte para alguém se salvar. Não há. E outra coisa, aprendemos essa doutrina pelo menos quando era criança, de que há comunicação entre vivos e mortos. Não há, irmãos, está aqui, não há comunicação nenhuma
Ah, mas o médium fulano de tal, ele psicografava mensagens do além. Mentira, o diabo, ele se traveste, ele se toma a forma da pessoa, ele tem poder para isso, para enganar, né? Para enganar até a letra da pessoa. O diabo consegue imitar, né? Ele é um falsificador, o diabo. Então não há comunicação entre mortos e vivos, ou entre vivos e mortos. Quem morreu sem Cristo não terá uma segunda chance de se salvar. Olha, aproveite enquanto o seu parente está vivo. Aproveite enquanto o seu cônjuge, marido, mulher, filho está vivo. Insista, fale, ore por ele, porque depois que você receber a certidão de óbito desse parente, nunca mais você vai se encontrar com ele, a não ser que ele é salvo e vai para o céu. Nós vamos nos encontrar lá. Só que no céu não vamos ter esse sentimento humano que temos aqui. Eu não vou chegar lá e encontrar minha mãe. Oh, minha mãe, que saudade de você. Não, não vai haver mais isso. Esse sentimento consanguíneo não vai existir no céu. Mas nós vamos estar com aqueles com quem aqui nós convivemos, se de fato foram salvos. Vamos parar aqui com a última, a oitava, e continuaremos no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, tá bom? Guarde aí essas perguntas, não se esqueçam delas. Nós vamos continuar no próximo domingo. Amém? Quanta coisa aprendemos nesta manhã, né? Vamos agora cantar o hino 401. 401, depois o 406. Declaração, a nossa declaração de fé. Eu sou de Jesus, aleluia, né? De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar. Andar e viver com Jesus. Muito triste eu andava sem gozo e sem paz, mas eu hoje tenho alegria eficaz e constantemente bendigo ao meu Deus. E é claro o motivo, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Seguro vivia nas garras do mal, o mundo atirou-me no abismo fatal. Agora, qual ave voando nos céus,
aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Amém? Amém. 406 41406 406. Que delícia crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, Cristo, já confio em seu nome, seu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, já confio em seu nome, seu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora amor submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em seu nome, seu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Amém, irmãos? É uma pena, mas nós temos que parar por aqui. E eu gostaria, antes da oração, de falar aos irmãos que nós estamos formando aí o grupo da igreja no WhatsApp. Já temos da Sociedade Feminina. E agora nós estamos formando o grupo dos membros da igreja. Até mesmo aqueles que não têm o hábito, não têm jeito de mexer com o celular, mas tem algum familiar em casa, tem um filho, não é, um irmão, um neto, que pode transmitir ou passar a mensagem, ou quando você quiser, pedir para esse parente seu fazer um contato com algum irmão da igreja. Olha, eu estou com saudade por exemplo, da irmã Carmen, lá em Sumaré. No caso, o irmão, a irmã, gostaria de bater um papo com a irmã Carmen, ou de mandar uma mensagem. Aí, se você não usa celular, não tem jeito de usar, pede para alguém da sua família, o neto: meu filho, manda uma mensagem aí para a irmã Carmen, lá em Sumaré, eu gostaria tanto de falar com ela, não é? Então, a irmã Mona Lisa, ela está formando esse grupo aí, com uma sugestão da irmã Sônia, e muito louvável e muito oportuno agora nesse período em que ainda não temos prazo, data para retornarmos, não é? Por causa da nossa realidade aqui, o número de idosos, irmãos com problemas de saúde, de alto risco,
Enquanto isso, nós vamos manter essa comunhão via internet, né, virtual, com os nossos irmãos. Então, agradecemos a irmã Mona Lisa que está fazendo isso aí, e até mesmo aqueles que não são membros da igreja. É um filho, não é um neto, é alguém que queira fazer parte desse grupo, né? Porque na igreja nós temos membros e congregados, né? São irmãos que ainda não se tornaram membros. Por exemplo, nós temos um casal aí, é o João Vitor e a Denise, é uma outra Denise que está vindo aí para a igreja. Eles, né, fizeram contato conosco. Ele vem lá de uma cidade de São Paulo, né? E o João Vitor, ele estava procurando uma igreja assim de uma linha mais tradicional e localizou a nossa pela internet. E aí ele já esteve em casa com a noiva, a Denise. Eles querem se casar, né, e se tornar membros da igreja. E já passamos para a irmã Mona Lisa também. Precisamos passar o telefone da Denise, a noiva dele, e vamos fazer isso hoje, não é? Já tenho o telefone do João Vitor, inclusive gostaria que os irmãos orassem por eles, por esse casal. Bom, então se os irmãos têm alguém da família, né, que quer se interagir e está em comunicação com os membros da igreja, fique também à vontade.